Paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro, o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21, João 14, a partir do versículo 21, diz assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e o faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Palavra profunda essa de João, né? E tem um contexto também maravilhoso. Fala, né? Se me amares, guarda os meus mandamentos. No versículo 15. A palavra de Deus, ela é imutável. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos os tempos, porque é a palavra de Deus. Um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque ele vê tudo, tudo ele sonda. Onipotente porque ele pode todas as coisas. Onipresente porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então Deus desse, glória a Deus que falou a sua palavra, essa palavra é dele, ele enviou a sua palavra através de homens, inspirado pelo Espírito. Então não pode ser contestada a palavra de Deus. Alguém tenta falar de tradução e traduz, ou melhor dizendo, interpreta cada um do seu jeito. Mas a Bíblia não é um livro de particular interpretação para alguém dizer, eu concordo com isso, eu vou interpretar assim. Eu estudo dessa forma a ciência bíblica, que é a teologia, mas eu vou interpretar dessa forma. Irmãos, pelo amor de Deus, por causa de não guardar a palavra de Deus, é que a gente está vendo tantos líderes enganados, né? E enganando pessoas. Um bocado de líderes aí que se diz pastores de nome, estou falando pastores cristãos, de igrejas cristãs que pregam que Jesus salva, cura, liberta, prepara e leva para o céu, não. Eu estou falando desses pregadores aí que se dizem pastor, que está na mídia, entendeu? Que se intitula o famosão e apoia homens, pastores desviados, que dançaram com a esquerda, que receberam a esquerda, na prática das suas ideologias do inferno. Você está me entendendo? E aí ficam dizendo que são pastores. Não são pastores, não são. Eles são pessoas que tentam estudar a Bíblia, mas na verdade não estudam a Bíblia. Porque se eles estudassem, eles praticavam. E se eles praticassem, eles se tornavam cristãos. E se eles se tornassem cristãos, eles não iam ser contra Cristo nem contra a igreja. E nem iam ensinar as heresias que eles ensinam, as aberrações. Como eu vi aí um pastor de um grupo muito conhecido, eu não vou citar nome, eu não gosto, mas pelo que eu vou dizer, todas as pessoas inteligentes vão saber disso, né? As pessoas são inteligentes e vão saber. Ele fala que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo, pelo amor de Jesus. Até a pessoa mais leiga que tem sabe que quem morreu na cruz para salvar o homem foi Jesus Cristo. Da onde esse cara tirou isso, dizendo ele que é um líder espiritual? Quer dizer, tem canções até bonitas que ele canta, mas a partir do momento que ele fala uma aberração dessa, uma heresia dessa,
ele vai perder, não é seguidor não, ele vai perder discípulo e pode perder a salvação se Deus não tiver misericórdia. Porque se o Espírito Santo morreu na cruz, você não pode ser salvo. Você não pode ser salvo. Primeiro que Jesus teve que se oferecer em sacrifício para perdoar o homem. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se não houvesse o sacrifício na cruz, não tinha como o homem ser perdoado. O Espírito Santo foi deixado aqui, segundo o que eu li aqui, ele foi enviado, está aqui em João, para, aleluia, na leitura que eu li de hoje, para ele ensinar tudo, lembrar tudo que Jesus já tinha ensinado. Pelo amor de Jesus, irmãos. O que acontece com essas pessoas que não leem a Bíblia? Ou vivem uma vida em Marte? Não ajoelham, não conversam com Deus? Que deixa o espírito mundano, o espírito do anticristo inspirar e ensinar doutrinas malignas? É com muitos aí que estão desviados, dizendo que são ministros do Evangelho, apoiando aborto, apoiando morte de pessoas, apoiando destruição da família tradicional. Você está entendendo? É tanta aberração que a gente vê e ainda tem gente que segue pessoas dessa maneira. Então são pessoas que precisam ser libertas da heresia, como essas pessoas que ensinam e fazem eles seguirem, cada um deles. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Aleluia! Ela, quando manifesta, ela traz à existência o que está em oculto. Quanto mais desfazer essas ideologias, essas heresias que vivem às claras aí e querem empurrar na gente, né? Para a gente engolir, para a gente aceitar certas doutrinações, certas heresias. Senhor Espírito Santo, Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém aceita Jesus. Então, e quem faz isso é o Espírito Santo. Glória a Deus, ele faz isso. Agora, o Cordeiro que se sacrificou foi Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Está escrito João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É claro, essa palavra é clarinha. Então, como é que eles conseguem ainda espaço? Da onde eles tiram, a não ser do espírito do anticristo? A não ser do engodo da alma, né? da enrolação, da amarração que está na alma, para ensinar. Na verdade, toda pessoa que ensina a Bíblia de forma contrária, né? Ou heresia, está desviado da verdade há muito tempo. Nenhuma assim deve ser ensinada. Nenhuma deve ser ensinada. Nós não podemos concordar com prática nenhuma de heresia, ensinamento nenhum, doutrina alguma de heresia. E todo ensinamento sem respaldo bíblico, toda doutrina sem respaldo bíblico é heresia. Heresia se torna heresia. Porque Jesus não vai fazer nada sem a Bíblia. Amém? Sem a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor não vai executar nada sem a palavra. Como é que pode? Se foi através da palavra que Ele me criou e criou você e criou todas as coisas. A palavra. Amém? Então vamos acordar para isso, vamos despertar. Vamos começar a pregar o Evangelho de Jesus, parar de divergir, entendeu? Se foi infeliz em algumas colocações, pede perdão. Enquanto a graça está aberta, a porta da graça, a pessoa pode ser perdoada, né? E outra coisa que a gente tem que aprender, que o perdão é divino. O perdão não é para quem não é filho, não. É para quem é filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem não perdoa não tem o caráter de filho. Não tem. O filho, ele segue a doutrina do pai. O filho segue a doutrina do pai. O filho que não segue a doutrina do pai, ele é deserdado. Ele não é filho. E outra coisa, Deus repreende filho. Deus repreende filho. Se ele tem como filho, ele chama atenção. Se alguém não aceita a repreensão de Deus, é porque não é filho, é bastardo.
Então, a gente tem que aprender que a palavra de Deus, ela é genuína. Ela não se mistura. Por mais que tentem. Eles tentam até falsificar a Bíblia. Tentam falsificar com alguns evangelhos aí, que é a favor da poligamia, da bigamia, entendeu? Uns evangelhos aí que diz que Moroni que deu a revelação. Moroni, glória a Deus, misericórdia. A Bíblia fala em Apocalipse que é a revelação de Apocalipse. Quem foi que deu? O Senhor. Ele deu a revelação a João. Glória a Deus. O próprio Deus dá a revelação para que fale. Aí lá vem uma pessoa que traz um evangelho, só muda o nome desses evangelhos que eles chamam de evangelho entre aspas, para ensinar heresia. Pelo amor de Jesus. Vamos libertar-se das cadeias do engano. A dobrar o joelho, que tem gente que não dobra nem o joelho para falar com Deus. Ou vai dobrar no joelho e vai falando ele próprio com ele próprio. Entendeu? Ele consigo mesmo, achando que é Deus. Deus é assim, você se humilha, você pede, você lê a palavra e pede ao Senhor para se revelar. E ele vai se revelando. Mas a Bíblia, ela é de uma fonte inesgotável. Na Bíblia você encontra tudo. Toda saída para qualquer que seja a dúvida. E aí, quando alguém declara que quem morreu na cruz recapitulando foi o Espírito Santo, é uma aberração, é de uma heresia gigantesca. E é vergonhoso. E eu não preciso botar a cara da pessoa nesse tá, porque eu tenho que pregar evangelho. O povo de Deus tem que aprender a pregar evangelho sem citar as pessoas, sem citar, botar foto de pessoas, porque isso é pegar e linchar. Você pegar e botar de joelho e dar pedrada na pessoa não é diferente. Nós não estamos nesse tempo. No tempo que tentaram, e esse tempo nunca existiu para Deus, para ninguém, nem para a Bíblia. Porque o Senhor não veio matar a alma do homem, ele veio salvar, ele não veio destruir. Quando tentaram, na lei, apedrejar, né, na presença do Senhor Jesus, uma mulher foi pega em adultério, sendo que o homem vivia em adultério o tempo todo. E aí pega uma mulher na prática de adultério, e aí querem matá-la. E aí o Senhor diz o quê? Mulher, vai, não peque mais. Mulher, aquele que se achar sem pecado, atira a primeira pedra, não houve um. E há aqueles que, se não fosse Deus que estivesse ali, há aqueles que poderiam no orgulho querer, mas quem estava ali foi o Senhor falando. E ele conhece cada um. E eles até julgaram bem cada um, né? Porque desde criança aos velhos e todos, ninguém jogou uma pedra, porque sabiam que eram pecadores. Só os santãos aí, aqueles que se acham perfeitos e pisam na palavra de Deus, né? Andam com a vida toda incorreta, não crê em Deus, ou se crê de qualquer maneira, e ainda quer impor aos cristãos como tem que viver, impor aos cristãos como tem que ser as coisas. Se o cristão já lê a palavra de Deus e pratica, e não só guarda a Constituição do país, respeita a Constituição, como guarda a Constituição do céu, que é a Bíblia. Amém? A Constituição do céu, a palavra de Deus. Então vamos guardar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Jesus está dizendo que quem ama Ele de verdade guarda a palavra. Então não adianta ensinar 1000 doutrinas às pessoas se nela não tem Jesus. No contexto delas não há Jesus. Não há o Salvador, não há o Libertador. Não há a doutrina de Jesus, o ensinamento dele. E nem o Espírito Santo, que é que convence, que ele batiza no Espírito Santo e derrama dois. Amém? Então esse é o Evangelho de Jesus. Então vamos ter cuidado. Vamos guardar o caminho do coração para que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais e constantemente. Deus aplique a sua palavra no coração de cada um. Em nome de Jesus. Shalom, Adonai.